tardes. Louvado é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Abriu a sua Bíblia, irmão? Abre aí Apocalipse, capítulo 3, que diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as suas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos falar, da igreja de Sardes nessa manhã. Na verdade, essa igreja, irmãos, ela é uma igreja triste até de falar porque que ela é conhecida. Ela é conhecida como a igreja morta. Amém, irmãos? Amém. A igreja de Sardes é conhecida como a igreja morta. E eu quero já falar para os irmãos que essa igreja de Sardes, ela cabe muito bem no tempo que nós estamos vivendo. Nós estudamos as outras igrejas aí para trás, nós estudamos 4 igrejas. Falamos da igreja de Esmirna, de Pérgamo, falamos de Tiatira. E o Senhor sempre falando algo dessas igrejas. E quando a gente chega na igreja de Sardes, a gente vê como que essa igreja, ela cai no contexto das igrejas hoje que a gente conhece. Amém, irmãos? Amém. Como uma igreja morta. Então, fique com sua Bíblia aberta, a partir do versículo 1, eu não sei na sua Bíblia, mas a minha, o versículo 1 já está escrito: ao anjo, está em letra maiúscula na minha Bíblia. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve. Nós sabemos que quem escreveu estas cartas foi João, através da revelação de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo se manifesta a João na ilha de Patmos. Ali ele estava preso, mas a todo instante em espírito com o Senhor. Então Jesus, ele se revela a ele. Só recapitulando lá no começo, quando nós começamos a estudar sobre as 7 igrejas, Jesus ele aparece e João, ele começa a descrever como era a aparência de Jesus. E ele vai dizer que os seus cabelos como a lã branca, suas vestes brancas, um cinto de ouro, não é assim que está descrito na Bíblia, irmãos? Amém. Seus pés como latões dos dentes, seus olhos como chama de fogo. E ele descreve a aparência de Jesus Cristo. Amém. E aqui, ele, da mesma forma ainda, ele contempla o Senhor. Então ele vai falar agora. O Senhor vai dar ordem para ele escrever. Ele escreve ao anjo. E o interessante é que nessa carta ele coloca ao anjo, porque se você reparar bem, nas outras cartas não está com a letra maiúscula dessa forma. Você já prestou atenção nisso aí? Ele, nas outras cartas está assim, olha, ao anjo. Confere aí. Ou eu estou errado? É. Na igreja de Sardes, ele escreve assim: ao anjo. A minha está minúscula. A minha está minúscula. No original. Perguntando qual Bíblia que está tudo maiúsculo assim. Aí, a maioria. A minha também está. Não, a minha cial aqui na sala está maiúsculo, o resto Não, pois é, o resto maiúsculo. Estou falando só ao anjo. Muitos estão assim, não é, irmãos? Na verdade, no original, presta atenção, no original está em maiúsculo. Por quê? Porque Deus, ele queria chamar muito a atenção do pastor dessa igreja. Porque nós sabemos que o anjo da igreja é quem? O pastor. Então, quando o Senhor vai se revelar a João e vai escrever ao anjo, a todos ele vai falar: escreve para o pastor da igreja tal. Isso aqui para o pastor da igreja tal. E agora ele vai escrever para Sardes, mas de uma forma diferente, em letra maiúscula. Amém, irmãos? Presta atenção aqui. Amém. Em letra maiúscula ao anjo.
chamando a atenção da importância. Oi. É interessante porque lá onde eu trabalhava, a gente não podia escrever no pano mensagem com letras maiúsculas, porque a gente estava gritando com a pessoa. Então eu imagino que Deus ali estava falando... Chamando atenção para as coisas importantes que o Senhor ia falar para essa igreja. Amém, irmãos? Presta atenção aqui. Ele vai dizer, olha, fica aí com sua Bíblia aberta. Isso diz o que tem o quê? Vocês não estão vendo aí não, gente? Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Amém? Amém. Eu quero falar para os irmãos que, na verdade, Jesus ele queria passar essa mensagem para uma igreja que já estava morta. Se ouvir o barulho, o pessoal vai ensaiar na quadra. Fica a diretora liberou eles para ensaiar também. Tá? Aí se der muito ruim, tem que fechar a porta. Aí, irmãos, ele vai escrever então para a igreja morta. E o interessante é que a Bíblia, né, nós conhecemos Jesus Cristo também como médico dos médicos. E se a gente for olhar uma coisa, Jesus está escrevendo para uma igreja doente, mas uma igreja que já estava morta. Você vai no médico, o médico ele vai fazer de tudo para você não morrer. Vai te medicar, vai te instruir como você deve fazer, vai te internar, vai te colocar no soro, vai te dar um antibiótico, ele vai fazer alguma coisa. Mas quando o paciente morre, o que o médico faz? Certidão de óbito, acabou, não tem jeito mais. Mas nós temos um Jesus que é o médico dos médicos, e ainda a igreja estando morta, ele escreve porque ele tem poder para ressuscitar a igreja morta. Então ele vai chamar a atenção dessa forma aqui, porque a igreja estava morta. Ele precisava chamar a atenção dessa igreja. E a igreja, porque assim, quando a gente vai analisar, irmãos, como que pode, né? A misericórdia de Deus, até para com aquele que está morto. Mas a morte aqui, irmãos, é a morte espiritual. Era uma igreja que espiritualmente já estava morta. Só faltava jogar a terra em cima. Então Jesus ele vem agora trazendo essa palavra porque ele tinha um objetivo, ele tem um objetivo sobre a igreja morta ainda. Amém. Que é de ressuscitar essa igreja. Amém. Amém, irmãos? Então ele vai trazer essa mensagem. Eu acho interessante porque algumas Bíblias aí estão em minúsculo, que eu estou dando ênfase nisso aqui, é pela importância, irmãos, do original escrito em letra maiúscula, pela importância que o Senhor Jesus deu para isso. Porque todo aquele que Jesus ele disse, ainda que esteja morto, viverá. Né? Mas aí a gente tem que dar lugar para isso também. Permitir o Senhor. Ainda morto, o Senhor vai falar para João escrever para essa igreja. Quando ele diz os 7 Espíritos de Deus, abra sua Bíblia comigo. Isaías capítulo 11. Quando você vai abrir, irmãos, essa igreja de Sardes aqui, essa igreja ela foi evangelizada por Paulo. Amém, irmãos? Amém. E essa igreja, essa Sardes aqui, ela era a capital do reino da Lídia. Amém, irmãos? Foi por onde Paulo passou e Paulo evangelizou essa igreja. E os cristãos de Sardes, irmãos, eles viviam cercados de uma cultura pagã. Na verdade, existia em Sardes um templo da deusa Ártemis, ou Artemis, né, que era a deusa da fertilidade. Então eram cultuados ali, eram feitos cultos ali pagãos. E a gente sabe que esses cultos que eram feitos assim como nas outras igrejas, quando existiam culturas pagãs, os cultos religiosos eram cercados de orgias, todas essas coisas. Principalmente Artemis, porque ela era a deusa da fertilidade. Né? Então havia isso ali naquela capital. Era uma capital também, irmãos, era uma cidade também, que ela era famosa pelas suas indústrias de tingimento de tecido. Então ela era bem famosa, era uma cidade rica, poderosa, mas vivia da glória do passado. Que agora, quando Jesus manda João escrever para essa igreja, a gente vai ver que essa igreja vivia da glória do passado. Então era uma igreja morta. Aplicando para nós hoje, irmãos, a gente não deve viver a glória dos dias passados.
Deus me usou demais. Eu já profetizei demais. Eu já preguei demais. Quando eu converti, quando eu ia evangelizar alguém, e a gente vai vivendo de passado. E quando você começa a falar isso, olha, quando eu pregava, hoje eu estou meio frio, isso quer dizer que você está fazendo parte da igreja de Sardes, que é uma igreja morta. Porque o crente, ele jamais, irmãos, ele pode viver da glória passada. Ele tem também que ser usado hoje, em meio às lutas, em meio às provas. Não é fácil, mas a Bíblia diz que a gente tem que ir semeando chorando, porque lá na frente nós vamos colher com alegria os nossos glórias. Então, é uma igreja que vivia da glória passada. Era rica, poderosa, tinha tudo, irmãos. Aplicando para cada um de nós, porque cada um de nós somos uma igreja. Quantas pessoas têm tudo, irmãos? Com relação ao material. Tem casa, tem boa condição financeira, tem um bom emprego, tem carro, tem tudo, mas estão mortas. Quantas pessoas têm tudo, mas não têm nada porque não tem Deus? Porque não são usadas mais por Deus, porque perderam a luz de Jesus Cristo na vida delas. Essas pessoas que um dia talvez já foram usadas por Deus, elas vivem de glória passada. E qual que é o perigo de nós termos uma igreja morta? Porque quem está morto espiritualmente critica quem está vivo. Aquele que está morto espiritualmente, ele vai buscar em nós algum defeito. E se você não tiver, ele vai falar que você tem. Vai inventar e vai falar o que for para poder te caluniar. Por quê? Porque a pessoa que está morta, infelizmente, irmão, inveja aquela que está viva. A pessoa que está viva, ela tem brilho. Uma pessoa cheia de Deus, aonde ela chega, ela faz a diferença. Ela fala de Deus. Ela pode estar na maior provação que for, mas ela está confiante no Senhor. Ela continua fazendo a obra de Deus. Mas o morto não. E aplicando para nós, irmãos, quantos mortos, se assim eu posso dizer, quantas igrejas de Sardes nós temos aqui nessa manhã, talvez? Quantos mortos que estão vivendo de glória do passado? Ah, hoje eu não faço mais porque eu não tenho oportunidade. Não é porque você não tem oportunidade. É porque você se deixou levar. Porque o primeiro passo para alguém morrer espiritualmente é a frieza. É dar ouvido para o diabo. É dar ouvido para alguém que fala mal da sua igreja. Dar ouvido para alguém que fala mal do seu irmão. Para alguém que persegue. Isso tudo, irmãos, é uma semente que o inimigo vem lançar no meio do trigo, assim como na parábola do joio e do trigo. Ele vem semear, porque se brotar para ele é lucro, e se não brotar para ele também é, mas ele vai continuar semeando. Então, irmãos, nós temos que ser uma igreja viva. Amém. E ainda, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que se tiver alguém aqui morto, ele é poderoso para poder ressuscitar. Mas nós temos que falar e reconhecer que nós estamos mortos. Uma pessoa que está morta espiritualmente, ela sabe que está. E muitas vezes ela não declara. Alguém que já não consegue adorar a Deus. Alguém que vai para um culto, irmão, e não consegue abrir a boca e glorificar a Deus em nada. Alguém que fica disperso, não consegue mais se alimentar da palavra, que é o maior alimento para o espírito do homem, para a alma do homem, que é a palavra de Deus. Alguém que não assimila mais a palavra. Essa pessoa está morta. Quem está me ouvindo, isso aí? Amém. E por que essa igreja morreu? Porque ela se conformou. O que Paulo, quando ele vai escrever lá aos Romanos, ele diz: e não vos conformeis com isso. Uma igreja morta, irmãos, é uma igreja que está em conformidade com as coisas do mundo. Ou acha que tudo é normal. Ou acha que está natural. Não, porque hoje os tempos são diferentes, as coisas hoje são diferentes, a gente tem que aceitar. Nós não temos que aceitar. Amém. Nós não temos que aceitar. Mas a igreja morta, ela está em conformidade com as coisas do mundo. Amém, irmãos? Amém. Então, se você acha que está tudo natural na sua vida, que está acontecendo tanta coisa que isso é normal, isso não é normal, irmão. E isso pode ser um indício de que você está morto. Estão me ouvindo aí, irmãos? Amém. É um indício que talvez você esteja morto. Vamos lá. Isaías, capítulo 11. Leia alguém para mim, versículo 1 e 2.
Porque brotará o rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes o renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Amém. Quando a Bíblia vai dizer aí, no versículo 1 ainda, isso diz: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, são esses 7 Espíritos aí que a Vanessa acabou de ler. Vamos repetir aí? Quais são eles? Lá no versículo 2. O Espírito de sabedoria, Meu Deus, 7? Então o que acontece, irmãos? Isso aqui é a plenitude de Deus. Deus é tudo isso aí. Amém, irmãos? Conhecimento, inteligência, sabedoria, temor. Amém, irmãos? Então ele está se declarando que ele é aquele que tem todo o poder de tudo. Ele tem a plenitude de todas as coisas. Amém, irmãos? Então isso diz quem? Esse que tem os 7 Espíritos de Deus. Aquele que é perfeito, aquele que é reto. 7 nós sabemos na Bíblia que corresponde ao número da perfeição de Deus. E a perfeição de Deus é isso. Então, quando a gente vai ler na Bíblia 7 Espíritos de Deus, presta atenção aqui, irmãos. Não são 7 Espíritos não, irmãos. É o mesmo Espírito, mas um só. Amém, irmãos? Amém. É o Espírito de Deus. Amém, igreja? Amém. E ele vai dizer, isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7... 7 o quê, irmãos? Quem são as 7 estrelas? As 7 igrejas. Nós já aprendemos. São 7 pastores das igrejas. Ou seja, a Bíblia está dizendo, Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Inclusive dos 7 tipos de pastores que fazem parte dos 7 tipos de igrejas. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que pastor vale menos que um cachorro. Está me ouvindo aí? Amém. Que pastor hoje não vale nada para ninguém. Não se respeita mais a autoridade pastoral. Se o pastor vai dar um conselho, ele não presta, não vale nada, ele quer mandar na minha vida, quer entrar na minha vida. Então o pastor, ele só serve hoje, nos dias de hoje, eu não estou falando que são todos que pensam assim, mas uma grande maioria, que o pastor ele só serve na hora que ele estiver falando o que me agrada. Porque no dia que ele for contra algo que eu faço, que é pecaminoso aos olhos de Deus, esse pastor não serve mais. É um pastor vendido, é um pastor corrompido. Amém, irmãos? Amém. Nós estamos vivendo nesses tempos. Hoje, quando alguém faz algo errado, o pastor tem que ir atrás. Por quê? Porque ele é pastor, tem que ir atrás da ovelha. Só que se alguém está andando fora da Bíblia, não anda em conformidade com a Bíblia, isso não é ovelha, isso é um bode. E Deus, ele é explícito em dizer que o pastor ele tem que ir atrás da ovelha, mas atrás de bode não. Quem está me ouvindo aí? Amém. Só que será que alguém assume que é um bode? Eu costumo falar para os irmãos que, olha, pode acontecer o que for. Às vezes tem uma tia velha sua que tem 10 anos que você não vê, ela deu um problema na sua família, o pastor nem sabe, mas a culpa sempre vai ser dele. Alguém está me ouvindo aí? As coisas estão andando assim, hoje, nos dias de hoje. Nós não podemos esquecer o que a palavra diz, que Deus tem o controle da vida de todos os pastores. Se tem algum pastor que não anda em conformidade com a Bíblia, com a palavra de Deus, que está andando errado, está fazendo o que Deus não mandou, está no controle de Deus também. Amém. Porque nós não podemos esquecer que Deus está no controle de tudo. Ele diz que ele tem os 7 Espíritos, ou seja, ele tem a plenitude de tudo, ele conhece tudo, ele pode tudo, ele faz tudo que ele quiser, na hora que ele quiser, porque é ele que manda. E ele tem controle das 7 estrelas. Ele tem nas suas mãos e as suas estrelas. As 7 estrelas. Amém, irmãos? Ele vai declarar, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ele vai falar para o pastor dessa igreja, para ele alertar o povo, porque um pastor que não alerta o povo, ele vai ser cobrado. Está ouvindo, irmãos? O pastor que não alerta o povo, ele vai ser cobrado, porque ele não alertou o povo.
A igreja, irmãos, de forma nenhuma pode sumir da igreja, de forma alguma a profecia não pode sumir do meio da igreja. Amém, irmãos? Nós somos ensinados, não somos? Se nós não fazemos, o problema agora não é mais do anjo da igreja. O problema são os vasos que não querem ser usados por Deus. São aqueles que já estão mortos. Então, irmãos, a igreja ela precisa permanecer acesa. Porque onde tem profecia, o pecado não vai reinar. Aonde tem profecia, onde tem revelação, aonde tem palavra de Deus, Deus vai trazer à tona tudo que está encoberto. Porque Ele diz, eu sei as tuas obras, as obras que nós podemos esconder de quem for, aos olhos de Deus ninguém vai poder esconder. Quando a Bíblia diz que o Senhor ele tem 7 olhos como chama de fogo, são esses 7 Espíritos de Deus, 7 olhos em cima de todas as coisas. Amém, irmãos? E nós não podemos deixar, irmãos, que o fogo do Espírito Santo se apague do nosso meio. Talvez você era alguém que falava em língua estranha, você era alguém que buscava Deus, talvez você chegava na igreja, talvez você não é batizado no Espírito Santo e acha isso uma besteira. Isso não é uma besteira, isso é algo que o diabo tem colocado na sua mente. Porque tem muita gente que tem dificuldade em buscar Deus. E para você ser batizado no Espírito Santo, requer, meu irmão, joelho no chão dobrado, requer busca. E requer um momento de Deus operando sobre a sua vida. Aleluia. E não quer dizer que alguém que não foi batizado no Espírito Santo também não tem o Espírito Santo de Deus, que não fala em línguas ainda. Isso não quer dizer isso. Porque tem muita gente que confunde. Agora, o erro é a pessoa achar que não precisa disso. Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus vai dizer que todos os dons eles vêm de quem? De Deus, de um mesmo Espírito, que é do Espírito Santo. Agora, nós devemos buscar os dons. Se alguém fala em língua, a Bíblia diz que ele está edificando a si mesmo, é bênção. Você está sendo edificado, isso quer dizer que você, meu irmão, não vai ser atingido facilmente. Se a prova vier, você está firme, porque você tem fogo do Espírito Santo em sua vida. Então aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Agora, melhor é que se tem o dom de profecia, porque aquele que profetiza edifica a igreja. Ele primeiro é edificado e logo em seguida ele ainda edifica a igreja. Então, irmãos, nós não podemos esquecer isso. Ser pentecostal não é só falar em língua estranha e rodopiar no meio da igreja e entregar revelamento profetado, não. Porque ser profeta de Deus, irmão, isso não é para qualquer um, não. E se tiver profeta de Deus no meio da igreja, em pecado entregando profecia, pode esperar, porque Jesus já abriu a sua porta. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Porque nós temos um Deus tolerante até um certo ponto. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém. Só que nós temos um Deus que ele é cheio de amor, mas ele também é todo justiça. Amém. E talvez, irmão, Deus está usando um vaso sujo, porque você que é um vaso limpo não dá lugar para ele. A covardia no meio da igreja hoje faz a igreja morrer. Os profetas que Deus está mostrando, está dando visão, está dando revelação, está dando a profecia genuína. Todo profeta sabe quando a profecia que ele vai abrir a boca para entregar é de Deus. Ele sente algo diferente. Nós sentimos algo derramando no nosso coração, queimando, que nós não podemos explicar. Só quem já sentiu sabe o que é isso. Quem está me ouvindo isso aí? E as pessoas têm medo. Você logo vai perceber que é Deus, irmão. E nós não podemos ser uma igreja morta. Cada um aqui, Deus tem um dom que já colocou em sua vida. Aí eu não sei qual que é o meu dom, porque talvez está vivendo a era da covardia. Tem medo de falar. Tem medo de ser usado. Tem medo de ser repreendido. Enquanto isso, Deus vai usando os vasos sujos. Aí você fica assim, mas olha o Júlio está em pecado. Não está não, viu, irmãos? Pelo menos que eu sei, ele não está. Isso me é uma bênção. Vou dar um exemplo. Aleluia. O Júlio está em pecado. O Júlio, ele já ficou com 10 ali hoje. O Júlio chegou com o nariz branco na igreja hoje. Como que Deus usa o Júlio? Deus ainda usa o Júlio porque o vaso limpo é covarde. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque senão a gente vai colocar em prova. Porque a Bíblia diz que a gente tem que receber a profecia. Eu sou assim, irmão.
me entregou o mistério, é bênção. E não foi Deus que mandou se entregar, eu tomo posse e falo, Deus se vira com o profeta que agora eu quero. Entregou, agora eu tomei posse e agora eu quero. Esse profeta que se lasca com o Senhor, mas agora eu recebi a minha bênção. Está entendendo, irmãos? Então, irmãos, a igreja ela não pode perder isso. Senão a igreja se torna uma igreja morta. Você, meu irmão, não está congregando numa igreja gelada, onde você não pode falar em língua. Você não está numa igreja onde você não pode bater palma. Você está numa igreja onde o Espírito Santo tem liberdade. E por que ele não age? Porque você não deixa. Aí você morre e ajuda a igreja a morrer. Então, irmão, você chega na igreja, pelo amor de Deus. Está cheio de profeta que chega na igreja. Não fecha o olho para orar em momento algum. Tem gente aqui que nem Bíblia leva para a igreja. Joga essa porcaria desse celular do capeta fora. Joga essa porcaria fora. Tem gente que deixa de levar a Bíblia para a igreja, leva o celular, tudo bem. Seu celular pode ter Bíblia. Só que tem gente que fica lá fingindo que está vendo Bíblia e está mandando a mensagem. Dentro da igreja. Você se torna frio. O crente, meu irmão, ele tem que andar com a Bíblia mesmo, debaixo do braço. Deixa os outros falar com você. Anda com a Bíblia debaixo do seu braço. Aleluia. Glória a Deus. Não só debaixo do braço, mas como a palavra de Deus. Aleluia. Porque um profeta também que não lê Bíblia, não é Deus que está usando. E se usar, é porque os covardes não falam. Aí Deus fala, deixa eu usar essa mula mesmo. Igual eu fiz para falar com o Balaão. Você sabia que Deus está usando mula dentro da igreja? Tem tanta gente aqui que sabe que Deus já levantou para entregar a palavra. Quantas palavras você engole? Eu vou profetizar nessa vida. Ninguém quer? Pode? Não. Não, eu vou... Ué. Cada palavra que você entregar, 2 quilos que você vai engordar. Você não entregar, você engolir, 2 quilos. Amém, eu quero. Orelha, te vira. Pastor, eu vou por umas dessas. Irmão, cada palavra que você deixa de entregar, você não sabe o que Deus quer tratar na pessoa. Talvez você fique assim, eu vou entregar essa palavra, mas essa pessoa, não, Deus, mas é isso mesmo. Você não tem nada a ver, você não sabe o que a pessoa vive, você não sabe o que Deus está querendo falar com ela. Você tem que abrir a sua boca e entregar. A igreja vai morrendo. Quem está me ouvindo aí? A igreja vai morrendo por causa da covardia de muitos. Tenha fervor na igreja, irmão. Já cansei de falar isso, vou repetir. Ainda mais os jovens. Chega na igreja, fica todo mundo lá na porta. Quantas vezes que já foi pregado na igreja e foi igual aquela passagem que Jesus vai curar um paralítico? A casa de Jesus estava cheia. Sabiam que Jesus havia chegado, Jesus estava na sua casa de praia em Cafarnaum, e quando souberam, eles pegaram um paralítico, 4 homens carregaram e foram levar até Jesus. E quando chegaram na porta, eram todas as pessoas que estavam na porta, que eles não puderam entrar. Chega na igreja, irmão, não fica lá do outro lado da rua, não. Não fica na porta da rua, não. Se você chega cedo, entra. Se você não quer entrar, não chega então cedo. Entra, vai orar na igreja. Entra, vai buscar Deus. Entra e fala com Jesus. Deus, que o Senhor venha usar o pregador dessa noite, porque eu quero uma resposta do Senhor. Eu quero ouvir algo que o Senhor tem para mim. É por isso que Deus para de falar com a gente. Porque a gente não chega e fala com Deus, Deus, eis-me aqui. Eu quero ouvir algo do Senhor para a minha vida hoje. Aí as pessoas vão se conformando com essa situação. Vão se conformando com essa frieza. Você fica na porta. Além de não entrar e orar, você impede quem quer entrar. Não sai nem glória. Vocês estão na porta, né, irmãos? Os irmãos estão na porta. Então, irmãos, nós temos que viver em conformidade com o Senhor. Ou a gente é crente, ou então você vai rachar lá no mundo da prostituição, enfia seu nariz na cocaína, enfia sua vida na desgraça desse mundo, ou converte. Porque você ficar dentro da igreja desse jeito e perder a salvação é bobagem.
ficar aqui, ó, perdendo, você está perdendo tempo. Você vai para a igreja, fica lá ouvindo. A gente chega na igreja, não ora e fica reparando os outros. Lá do altar a gente vê, né? É uma reparação. E a gente fica reparando as pessoas. E a gente não presta atenção naquilo que Deus está falando com a gente. Essa palavra não é para mim. Irmão, a palavra é para todos nós. É a palavra. Ah, pregou rebeldia. Eu não sou rebelde, eu sou obediente. Mas quem sabe um dia Satanás quer fazer com que você fique rebelde. Você vai guardar essa palavra, como a Bíblia diz, no seu coração, para não pecar contra Deus. Então, irmãos, nós não podemos nos tornar uma igreja morta. Há quanto tempo na igreja a gente não vê um irmão caído? Ah, porque eu só vou cair se o pastor colocar a mão. Amém, irmão. É unção. A Bíblia diz que isso pode acontecer. Não quer dizer também que uma pessoa que cai no chão está cheia de Deus, mas que Deus, Ele quer operar de uma forma tremenda, da forma que Ele operou nas glórias passadas, Ele quer. E a culpa é de quem? É nossa. Tudo desvia a atenção de um crente na igreja. Você já viu como é que é? O pastor está pregando, aí alguém está desse lado, levanta. A igreja faz todo mundo assim, ó. Mas que capeta que é esse? Eu vejo um demônio pegando a sua cabeça e ele te guiando. Eu nunca vi uns crentes para mijar na hora do culto desse jeito. Senta na frente da televisão, vai ver a desgraça do Salve Jorge. Não fica assustado comigo, não. Mas é uma desgraça. Desgraça é falta da graça de Deus. Senta, cola o olho numa porcaria do filme e tantas outras coisas. Mas na igreja, eu não sei que trem que é esse, irmão. Vai no médico, você está com problema. Eu nunca vi uns crentes que bebem tanta água na minha vida, Jesus. Meu Deus! Acho que nunca se comprou tanto copo na igreja. Sabe o que é isso, irmão? Indício de que pessoas estão mortas espiritualmente. Nós não conseguimos ficar 2 horas dentro da igreja ouvindo uma palavra. Mas nós conseguimos ficar 2 horas dentro de um cinema vendo uma porcaria dos demônios, igual um irmão, um dia encontrando com o irmão no shopping. Ah, irmão, graças passa. Eu vim ver ali, pastor, Bruno Sopistinha. Eu estava passando. Eu falei pro pastor, eu não ouvi isso. Irmãos, não é para rir, é para chorar. Olha aqui para mim, irmãos. Isso não é para rir, não, é para chorar. O cara consegue ficar 2 horas preso porque está morto espiritualmente. Porque a pessoa que é carnal, ela já morreu no espiritual. A pessoa que é carnal, a pessoa que está ligada às coisas desse mundo, a pessoa que se preocupa com as coisas desse mundo. Essa igreja estava desse jeito, rica, opulente, mas morta espiritualmente. Irmão, não adianta você ter tudo e não ter Jesus, não ter vida espiritual com Deus. O que adianta, irmão? O que adianta? Então, irmãos, nós não podemos deixar as coisas do Senhor morrer na nossa vida. Chega na igreja, irmão, pelo amor de Deus. Chega na igreja, ora. Escuta a palavra com alegria e glorifica a Deus. Não seja levado pela palavra de outras pessoas que não têm compromisso com Deus. Não se deixe ser levado e confundido por conversa que você não sabe se é verdade ou se é mentira. Se você tem dúvida, procure o pastor. A gente tem um defeito grande. O Emerson vem falar para mim, porque o Wilson, pastor, está só Jesus, é mesmo? E eu começo a dar ouvido para ele, e agora eu nem olho para a cara do Wilson mais. Eu nem olho mais para a cara do Wilson. Então, irmãos, nós temos que vigiar. Amém, irmãos? Amém. Porque às vezes a gente mesmo está se colocando nessa condição. E esse negócio de fazer justiça com a sua mão aí vai dar errado. Vou resolver. Que resolver? Se o problema está dentro da igreja, você vai levar para o seu pastor. Você não tem autoridade nenhuma para reunir pessoas para falar, para tirar satisfação com alguém. Alguém aqui tem autoridade para isso?
Tem? Isso faz a igreja morrer. Picuinha. Ah, tá fazendo picuinha. Aí a gente fica assim, fala Deus! Fala papai! Fala mesmo Deus! Porque a pessoa que está falando fala Deus é que mais faz. Mas ela não fala Deus para falar com ela. Fala Deus! Fala mesmo papai! Não é não, Mike? Você tá bravo? É verdade. Então, irmãos, isso faz a igreja morrer. Amém? Amém? Aquele crente dói, não sabe de nada. Ele vê uma situação, ele não sabe o que está acontecendo, mas ele tira a conclusão que ele acha. Você já viu alguém que é assim? Nem sabe o que está acontecendo, nem pergunta o que aconteceu, mas ele já olha, já tirou a conclusão. Tem duas irmãs conversando. Mulher é muito cheia de picuinha, é um bicho, viu? Eu acho que eu nasci errado já lá. Eu acho que eu sou meio homem. Só nisso aí, viu? Mas não é não, irmãos. Tem hora que a gente fica com raiva. Aí tem duas irmãs conversando lá. Aí a gente passa e chega na outra pessoa. Eu tenho certeza que tá falando de mim. Eu tenho certeza, irmão. A pessoa nem está lembrando que você existe. Tanto não lembra que nem viu você passar. Isso faz a igreja morrer. Não tire conclusão sem ter certeza de nada, irmãos. Já teve irmão de ficar com raiva de mim, do pastor, porque alguém chegou e contou a história de um jeito, mas não veio saber como que a história realmente era. Talvez isso já aconteceu com você. Aí é onde o diabo entra, porque ele quer que o irmão fique contra o outro o tempo inteiro. Para a igreja o quê? Vocês estão aí? Amém. Glória a Deus. Então Deus sabe todas as obras. Eu sei as tuas obras, que tens nome que vives, e estarás morto. Irmão, nós não podemos deixar. Chega na igreja hoje, irmãos, no nome de Jesus. Fala, Deus, eu quero um renovo do Senhor. Isso não vai depender do pregador. Isso não vai depender de quem está entoando louvores a Deus. Isso só depende de você. Cada um pode ter uma experiência nova com o Senhor. Mas é a gente que tem que buscar. Eu já vi gente falando, eu vou sair da igreja porque o pastor é muito frio. Depende. Vamos analisar. Se eu quero de Deus, se eu sou cheio de Deus, primeiro que eu não vou ficar na igreja onde o pastor é frio. Vocês estão me ouvindo? Amém. Está me ouvindo aí, irmãos? Amém. Agora, eu posso ter um pastor frio, que nós não temos, glória a Deus. Eu posso ter um pastor frio, mas eu posso ser crente. Por quê, irmãos? Porque a igreja é individual, a salvação é individual. Estão ouvindo isso aí, irmãos? Amém. Nós somos indivíduos que cada um vai prestar conta diante do tribunal de Cristo ao Senhor. Amém? Amém? A gente está esquecendo de preocupar com a nossa vida e está preocupando com a dos outros. Talvez o irmão que está preocupando com a vida dele vai subir e você não vai. Amém, irmãos? Amém. Nós não podemos ser essa igreja fria. Chega na igreja, irmão, busca a Deus. Sabe? Irmão, vamos orar, dá a mão para o irmão que está do seu lado, aperta a mão dele, irmão. Ele vai fazer barulho, nem que seja para falar, solta pelo amor de Deus! Entendeu, irmãos? Mas nós temos que fazer algo. Você não pode morrer. Você já pensou todo mundo tribulado em cultos? Em todos os lugares hoje, em todos, irmãos. É essa igreja aqui que eu falei que ela está bem presente nos dias de hoje. Você chega em certas igrejas, às vezes acontece até conosco, que aquele culto pregado, alguém abre o culto, paz Senhor, irmãos, as irmãs, não fala paz, você só fala Você está jogando baralho, irmão? Fala sabe, vamos orar, aí fica lá, ai meu Deus. Eu não aguento mais falar. Pode falar. Pastor, interessante que quem está morto sempre tem razão e já tem a mente cauterizada.
porque nós fizemos um convite para uma pessoa para ir na igreja. E ela foi na igreja. E o culto foi uma bênção. E todos que vão lá na igreja sempre elogiam. Não, a igreja é bênção, tem palavra, nós sinto a presença de Deus, é uma igreja diferente. Aí, teve um dia, minha esposa chegou perto dela: mas você não vai na igreja mais não? Ah não, a igreja lá não tem palavra, eu estou procurando uma igreja que tem palavra. Primeira vez, irmãos, que eu ouço uma pessoa falar que a igreja não tem palavra. Não, ela não entendeu, ela queria revelação. Não, é isso que agora vamos chamar para revelação. Revelação! Ela falou que ela não gostou do pastor, porque o pastor fica mandando o povo dar glória a Deus, e glória a Deus é por livre, espontâneo e vontade. Aí não tem que ficar o pastor falando: ah, dá glória a Deus, irmão, e que a igreja não tem palavra. Aí eu peguei e olhei assim, pô. Não tem palavra, É porque na realidade não é que a igreja tem palavra, é porque a pessoa já está morta e a mente está autorizada. Eu tenho razão. Exatamente. Agora manda aí lá no tijolinho. De Deus, hein? Tijolinho, se tiver meinha, estão agarrados. Se tiver tijolinho, o pastor não dá tijolinho. Dá tijolada, ninguém está querendo, né, irmão? Eu fiquei de casa. Mas é isso mesmo. Fiquei abismado. Eu queria me dar tijolada aqui. Você está precisando. Fala! Fala. Eu falando dele aqui, pô. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Misericórdia, nós não podemos, você não pode morrer. Amém? Amém. Você tem que fazer o outro que está do seu lado ressuscitar. É igual, às vezes a mulher está desanimada, o marido tem que incentivar. A mulher fala: ah, eu não vou no culto hoje não. Não sei que plasteza é essa. Ah, eu já não vou no culto não. Aí o homem fala assim: ampoia, né? Aí, ai, bem, então eu também não vou não. Ah, Baruca, vira varão. Vai virar varão, tá falando mais forte que sua mulher. O que eu faço lá em casa, né? Sabe o que você tem que fazer, irmão? Você tem que virar pra essa mulher sua, não é ficar nessa plasteza, não. Vira pra ela e fala assim: vai sim, porque eu tô rindo, você também vai. Você não mata de mim, então fica aí que eu tô indo. 2 minutos ela tá lá na porta. Nem que seja beiçuda, mas ela chega. E se não chegar, deixa Jeová tratar. Mas os casais hoje, muitos não têm sabedoria mais, irmãos. Vão morrendo. Com filho é a mesma coisa. Hoje é os meninos que mandam. Aí tá com chuveiro que você tomar banho. Não pode, enquanto hoje não pode. É desse jeito. Vai agora tomar banho porque nós estamos indo para a igreja. Eu não vou, você não pode também. Aí lá vai o homem. O homem. Vira pra mulher e fala: ô bem, não vamos não, porque vai dar trabalho no culto hoje. Mesmo nós vamos tentar segurar. Quando esse menino tiver 15, 18, ou a menina, você vai tomar pra cara fora. Só voador é diferente. É igual aquele desenho de animais japonês, que eles desenham aqueles bichinhos no ar assim, e você vê só a setinha assim passando assim. Mas o bichinho tá paradinho no ar, mas parece que ele tá dando uma voadora. Então, irmãos, nós não podemos viver dessa forma mais não. Quem está me ouvindo aí? Tem quanto tempo que você não fala em língua estranha? Fala aí. Tá feio o negócio, hein? Quanto tempo você já não vai mais para a igreja com o prazer que você tinha antes? Então, irmão, isso é indício de que você ou já morreu ou está morrendo. Aí a Bíblia vai dizer, versículo 2: olha o conselho. Ser vigilante. Presta atenção. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque ainda existe um remanescente. Glória a Deus. Ele está dizendo: consolida os que estão vivos ainda. Tem gente, irmãos, que Deus, ele está falando aqui entre linhas, que
não mexe muito mais não. A obra agora é comigo. Está falando para o anjo da igreja. Tem gente que fica assim, porque o pastor não foi atrás. Porque o pastor... Tem gente que Deus não permite o pastor ir atrás. Está entendendo, irmãos? Tem gente que Deus fala, olha, você só vai atrás, o que a Bíblia está dizendo? Do que estavam para morrer. Por que eles estavam? Eles não morreram ainda, eles estavam para morrer. Por quê que não morreram ainda? Porque a misericórdia de Deus está sobre a vida dessa pessoa e ela ainda em luta e lágrimas, ela está perseverando. Aleluia. Aí Deus está falando, olha, vai atrás de quem ainda está de pé, para que ele não caia. Consolida. Porque quem tem poder para ressuscitar é o homem ou Deus? Deus. Já viu que quem está morto, você pode falar 1000 vezes que a pessoa entra de um lado e sai do outro. Quem está morto ainda vai criticar o que você fala. Está ouvindo aí, irmãos? Confirma o remanescente, os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha isso aqui, irmãos. Que igreja que é essa? Um bocado já estava morto. E quem ainda estava de pé estava fazendo a obra relaxadamente. Não encontrei as tuas obras perfeitas. Como que nós estamos fazendo a obra? Ainda que você esteja fazendo a obra relaxadamente, Deus está falando que ainda tem jeito com você. Está ouvindo aí, irmão? Nós precisamos, irmão, dar um jeito. Fala para o seu irmão, você está precisando dar um jeito, né, irmão? Hoje a gente chega perto de alguns irmãos e é assim, ai, é só Deus mesmo que eu estou aqui na igreja ainda. É isso, irmão? Ai, é só Jesus. Irmão, igual aquela hiena que só reclama. Tadinha, céu não, porque já está no inferno. Então, irmãos, nós estamos aqui ainda? Nós estamos com o olho aberto ainda? Então vamos ressuscitar mais ainda para o Senhor. Ser vigilante, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Imagina, irmãos, é isso que eu estou dizendo. A gente está aqui ainda moendo, mas fazendo a coisa de qualquer jeito e perder a salvação. Pega um negócio na igreja para fazer, não é só pegar e ter responsabilidade, não, irmãos. As pessoas confundem isso. A pessoa, às vezes, ela é responsável com o horário, às vezes a pessoa, ela é responsável por algumas coisas, mas é uma pessoa que desce o cacete nos outros. Obra relaxada. Você pode ter compromisso com o horário, até com algumas pessoas, mas semeia contenda. Mas provoca divisão. Encoberta pecado. Tem líder que encoberta pecado. Está entendendo, irmãos? Tem líder que encoberta pecado. Quem está me ouvindo isso aí? Amém. Ah, eu estou sabendo disso, estou sabendo daquilo. Mas eu vou ficar calado, porque minha boca é um túmulo. É mesmo, você está morto, sua boca também é um túmulo. Líder que encoberta pecado. Sabe que o irmão do lado está traindo a esposa, está dentro da igreja, estou dando exemplo, viu, irmãos? Está dentro da igreja, sabe que está cobertando, e às vezes fala para o irmão, e aí, como é que foi lá ontem? Não pense. Às vezes sabe que tem um jovem é uma coisa, uma bênção de Deus, a Bíblia diz que eles são fortes. Mas a Osana sabe, exemplo, que o David está andando errado. Mas ela coberta. Pode esperar, se você é líder. Pode ser crente também, mas principalmente um líder que acoberta o pecado de alguém, sabe e não chega para o pastor da igreja e fala, o peso vai vir todinho sobre a tua casa. Você está me ouvindo isso aí? Grava para depois você não chorar. Você acobertou o pecado. Você sabe o que está acontecendo. Não procurou o pastor da sua igreja. Pode esperar que você vai ver o que vai acontecer dentro da tua casa. Amém, irmãos? Quem está me ouvindo isso aqui? Amém.
A gente vê tanta coisa, irmãos, que tem hora que dá medo. Sabe? Eu conheci um pastor, estava pregando nas igrejas aí, claro que eu não vou citar nome, tem gente que sabe. Estava pregando nas igrejas aí fazia aquelas campanhas, né, a gente racha no meio, metade meu, metade da igreja. Na hora que acabava tudo, pegava o dinheiro, ia para o prostíbulo, para casa de massagem, ia usar droga, o pastor da igreja sabia e deixava a pessoa continuar pregando. O que vai acontecer com essa pessoa? Ih, irmão, pode ver, olha, tem tantos aí que já caíram. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão, se você sabe de alguma coisa, procure o pastor. Não espere de procurar não, irmão. Irmão, saindo, presta atenção na palavra. Faz de conta que eu não estou passando. Aleluia. Ô, Gabá, perdoa essa alma danada. É verdade, irmão. Só para quebrar um cabo dessa. Então, irmãos, olha aqui, irmãos, olha, isso aqui é sério. Isso faz a igreja morrer. Eu falei coisa de jovem, porque jovem, né, irmão? Porque nós já fomos jovens, e o jovem critica a gente porque acha que a gente sabe nada. Você não sabe de nada! Você não sabe de nada! Você vai beijar! Ih, meu filho, o que você fez ontem? Nós já fizemos há muito tempo atrás, e a gente olha pra sua cara hoje, está escrito na sua cara o que você fez. A gente só finge que não sabe. Não é assim, mano? Como que um jovem, quando eu era jovem, fazia alguma coisa errada, eu chegava em casa, meu irmão, a cara é outra, não é? A gente chega com a cara sem graça, tipo assim, desconfiados. O que foi, menino? Hã? Nada não? Nada não. Mente pra mãe, mente pro pai, mas não mente pra Deus. Não é assim? A gente, é engraçado, né? Porque quando a gente era jovem, a gente falava o que os jovens falam hoje. Quando eu era jovem, eu falava, nossa, eu nunca vou ficar gorda, essas mulheres feias. Credo, Deus me livre, olha aqui. Ô, Jesus. Deixa eu falar pra você, menina. Você um dia não será o que você é hoje. E nem você, irmão. Os varão aqui mais velhos, tudo era cabeludo. Tudo barriga tanquinho. Gilvan, sua barriga pode até não ser grande, mas você não tem cabelo. É a lei de Deus. Não conhece a palavra não? Lê Eclesiastes 12, que você vai ver a amendoeira florescer. As janelas da alma vão escurecer. Vai cessar o ruído da mordedura. O poço junto ao cântaro vai arrebentar. Ih, problema de hemorroida, varão. É verdade, isso é Bíblia, porque a gente não lê. Aí hoje tá todos os menininhos aí. É humano, né? Assim. É, Bruno? É, Bruno? Hein, gente? Como que era? Gente, a gente um dia não vai ser mais. Porque o único que era, é e será eternamente é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa carcaça vai embora. Então, por isso, a gente tem que cuidar da alma. Manda essa porcaria dessa mentira embora da sua vida. Para de ficar nessa vida. Eu gosto de ver quando tem um jovem ficando. É tão lindo. É lindo. O que acontece daqui uns dias? E uma moça que se entrega a um rapaz. A gente que foi moça, a gente foi muito boba quando não tinha Jesus Cristo. E as moças que têm Jesus hoje não querem seguir o exemplo da Bíblia. Elas querem ser um corrimão de quartel. E um rapaz que quer algo sério com a moça, ele vai procurar a mãe, vai procurar o pai, vai procurar o pastor da igreja, vai falar que quer algo sério e vai lá boba. Ai, igual boba, a menina dorme, sonha, desenha coração no caderno, o nome na última página do caderno, aquelas palhaçadas todas, e você está sendo enganado.
Hoje, os irmãos, vocês já foram homem, não, vocês já foram jovens. Oh, quem já foi, todo mundo sabe que homem não fez nada, mas chega na galera falando que fez. Galera não, queimado. Mas chega no povo falando que fez. É mentira, Giovana? Passava a menininha, aí o menino olha e fala, nó, que filé, hein? Aí o outro fala assim, é fácil, já fui lá. Às vezes nem foi. Mas tem uns que já foi. De repente o cara deu um beijo, mas o outro falou que já fez coisa a mais. E a bobona tá lá, ai, me ama, vai casar comigo. Vai casar, menina, vai aproveitar você, depois vai te pôr lá no meio da rua, lá, todo mundo rindo. Me ajuda aí. E os meninos é a mesma coisa. Hoje é assim, gente. Isso faz a igreja morrer. Sabe por quê? Você queima a igreja. Você faz parte da igreja. Aonde você for fizer alguma coisa errada, alguém vai falar. É lá daquela igreja, daquele pastor. Será que o pastor dele sabe disso? É assim ou não é, irmão? Ou eu estou falando mentira? Verdade. Mas a gente não pensa. Não é assim, irmãs? Isso faz a igreja morrer. Jesus no 3º versículo vai dizer, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Olha aqui, Deus está falando, lembra tudo que você já aprendeu? Você está jogando fora o que você aprendeu, o que você ouviu? Olha a exortação de Deus, irmão. Aquilo que você ouviu há tanto tempo atrás, tem gente que recebe uma profecia há 2 anos atrás, e Deus fala, olha, vigia porque tem um laço para você. Isso não quer dizer que vai acontecer naqueles dias, pode acontecer daqui a um tempo. Passa 2 anos, o laço vem e a gente cai e fala, Deus não me falou nada. Falou 2 anos atrás, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Aleluia. Porque o tempo da profecia, quem sabe é Deus, um dia para Deus como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Vocês estão ouvindo isso aí, irmãos? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. E depois o quê? Arrepende. Vocês estão ouvindo ou vocês estão aí também? Não estão ouvindo nem recebendo? Aleluia. Aí a gente no concerto de vida, Jesus vai falar, quando a gente chegar diante dele, quantas foram as vezes que eu avisei? Quantas foram as vezes que você foi para minha casa, ouviu a palavra e não consertou? Eu ainda falei lá em Apocalipse, Jesus pode falar, eu ainda falei, lembra-te do que tens recebido e ouvido. O que você tem recebido de Deus, irmão? Só bênção. E se tem algum, não vigiares. Olha o que ele está dizendo. Deus, ele é sempre assim. Ele te dá a resposta, ele te ensina o caminho, e depois, se você não fizer, ele vai falar o que vai acontecer. Quando Deus ele vai falar sobre as maldições do Monte Gerizim, logo em seguida ele vai falar das bênçãos. Olha, se vocês me ouvirem, se vocês respeitarem os meus estatutos, os meus mandamentos, vocês serão abençoados, comerão do melhor dessa terra, e etc, etc, etc. Mas se não obedecerem, a maldição estará sobre a vida de vocês. Depois lê Deuteronômio capítulo 27, 28. Amém, irmãos? Jesus Cristo, ele veio nos ensinar e ele disse, olha, existem 2 caminhos. O caminho estreito e o caminho largo, a porta estreita, a porta larga. Entrai, porfiai, ou seja, preferi entrar pela porta estreita. Porque apertado é o caminho que leva para a salvação, e poucos serão os que entrarão por ela. Ele vai falar que o caminho da perdição é largo, mas ele vai falar que é melhor, olha aqui para mim, irmãos, é melhor entrar pelo caminho apertado, pela porta estreita. Aqui no mesmo contexto, primeiro ele vai falar, lembra o que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Se não fizer isso, olha aqui para mim, irmãos, não deixa o diabo pegar a sua cabeça e fazer isso, não. Se você não fizer isso, o que ele disse? Se não vigiares, virei sobre ti como um, e não saberás a que hora sobre ti virei. Está entendendo? A gente acha que essa palavra aqui não é pra gente. Ninguém sabe o dia que vai morrer, mas ninguém conserta a vida no dia que está vivo.
A gente fica esperando lá no dia que eu morrer, eu conserto. Ah, Deus vai me dar um tempo. Eu acho que eu vou morrer enfermo. Eu acho que Deus vai me dar outra oportunidade. Quem que pode ter certeza disso, irmãos? Então, o tempo de vigiar é que dia? É hoje. O tempo de arrepender é hoje. O tempo, irmão, de consertar o negócio é hoje. Senão nós somos uma igreja morta. Amém, irmãos? Amém. Senão nós somos uma igreja morta. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos. Que são esses remanescentes, irmãos. Tem muita gente corrompida, mas tem muita gente que vigia. Tem muita gente que busca. Tem muita gente que não cai, porque está vigiando, porque está buscando a Deus, porque não quer morrer. Amém, irmãos? E olha, escuta isso. Uma pessoa que está viva espiritualmente não tem medo da morte física. Estão ouvindo isso aí? Uma pessoa que está viva espiritualmente não tem medo da morte física, porque ele sabe que se ele morrer é lucro, como Paulo disse. Se ele morrer é lucro. O crente salvo, o crente que busca, o crente reto, o crente que não morreu, ele está vendo que o negócio está apertando, mas ele está buscando, o coração está mal, está apertado, mas ele está buscando. Entendeu, irmãos? Existem alguns que não contaminaram os seus vestidos, e Jesus faz uma promessa. Qual que é? Comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Glória a Deus. Os vestidos vão representar as nossas vestes espirituais. Como que está a nossa vida espiritual? Como que está? Ir para a igreja hoje é como ir num clube. Para alguns. Ir para a igreja hoje é como ir num parque. Para alguns. Ir para a igreja hoje é para ir para entreter. Porque ficar em casa está ruim. Ir para a igreja para alguns hoje é uma obrigação. Ir para a igreja para alguns hoje eu vou, porque senão o que vão pensar de mim? Pessoas mortas. O nosso objetivo de ir para a casa de Deus, em primeiro lugar, não pode ser em pedir. Em primeiro lugar, tem que ser em adorá-lo. Aleluia, Jesus. Ser grato a Deus, irmãos. Existem pessoas mortas na igreja que são ingratas. A ingratidão, ela mata. Amém, irmãos? Amém. Não confunda as coisas, não. Porque tem gente que pensa que fez um favor para alguém, que a pessoa tem que ser grata para ela o resto da vida. Fica devendo favor para ela o resto da vida. Isso não é favor que fez, não. Isso aí parece que fez um empréstimo do diabo que nunca acaba. Você fez um favor para alguém, a Bíblia falou, olha, se a tua mão direita der esmola, aquela esquerda nem fique sabendo. Mas você faz o bem para alguém, a primeira coisa que a pessoa, no dia que você vai confrontar ou fazer qualquer coisa do tipo, a pessoa vai fazer é revidar. Mas você lembra que eu fiz isso? Ah, mas você lembra? Porque se não fosse eu, e se não fosse você? Se não fosse Deus que permitiu que você fizesse. Aleluia. Aleluia. Então nós não podemos confundir. A pessoa fez algo para mim, eu vou ser grato, obrigado, me valeu muito. Mas isso não quer dizer que eu estou te devendo nada da vida. Então isso existe no meio, a ingratidão. Tem gente que já esqueceu de todas as bênçãos que Deus fez por ela. Amém? Quando a gente congrega numa igreja, e a gente é abençoado na igreja que a gente está, sabe? Porque pelo menos o que eu tenho visto na nossa igreja, eu não estou falando que é só nossa que é boa, não, está cheio de igreja abençoada. Eu estou dizendo que eu glorifico a Deus, porque pelo menos pelo que eu sei aqui, a maioria dos irmãos só melhorar depois estão aqui. Eu vejo em todas as áreas. Que Deus abriu portas, você se veste melhor hoje, você come melhor hoje. Às vezes você não tinha nenhum carro. Aleluia! Tinha neguinho que corria das lixas. Agora neguinho aí, chefe na Fiat, o cara é dono da Fiat.
último. Entendeu, irmãos? A gente só melhora. Glória a Deus. Brincando aqui com o Vaguinho, mas a gente deu também. Louvado seja o teu nome, Senhor. A vida da gente só melhora. Agora, eu estou no lugar da bênção, mas eu sou ingrato e eu vou sair. Eu esqueço tudo que Deus fez por mim neste lugar. Não é igreja, mas Deus te abençoou ali. Você tem uma cobertura espiritual nesse lugar. Deus te abençoou ali. Por que Deus te abençoou ali? Porque Ele te plantou ali. E tem gente que quer ser arrancado, então ele mesmo se arranca. Espera o que acontece. Porque são ingratidão. Sabe o que é? Rosana, você não pode me emprestar seu carro hoje, não? A Rosana, pastora, hoje eu não tenho carro mais, vai que não vendeu. Aí eu viro pra Rosana e falo, não dá pra fazer. Não dá pra fazer. Então, irmãos, aí eu tô com raiva da Rosana. Deixa a Rosana, viu, Ana Lúcia? Porque no dia que eu precisei, sabe o que ela precisou? O meu tava lá. Sabe, Ana Lúcia? Eu esqueço tudo que a pessoa já fez por mim. Eu só lembro do que eu fiz pra pessoa. Olha que desgraça que é essa. Mas é verdade? Olha que trem que é esse. Isso é diabólico. Eu só lembro do dia que eu estendi a mão, mas esquece dos dias que as mãos foram estendidas para você. A gente vai trabalhar, às vezes a gente vê dentro da igreja, alguém está passando prova, não precisa de você falar. Tem coisa que você tem que falar, porque pastor não é Deus, não é oráculo, não é bola de cristal e não tem revelação de tudo. Mas tem coisa que está estampada na cara do irmão e a gente chega e fala, está acontecendo alguma coisa, irmão? Eu estou vendo que você está entristecida. Eu estou vendo que tem algo acontecendo. A pessoa, logo na hora, revida. Não quer ser ajudada, porque Deus mostra. Aonde você está é onde Deus te colocou para você ser abençoado. Aí a bênção para, porque eu sou ingrato. Eu não lembro mais do que fizeram por mim. Eu só lembro do que eu fiz para os outros. Irmãos, eu sempre falei com Deus, Deus, nunca deixa eu esquecer de onde eu vim. O Senhor fez comigo. Nunca deixa eu esquecer as pessoas que me ajudaram. Eu posso ter problema com algumas, mas eu não sou ingrato. Porque no tempo do dia da prova me valeu. Porque no tempo que eu precisei me valeu. Mas as pessoas só lembram do que elas fazem. Não é assim, Marcos? As pessoas só lembram. Através disso que você está falando, eu mais uma congregada numa igreja que o Marcos, assim, eu nunca gostei, eu não sei se isso, às vezes eu tenho que até mudar nisso também. De ficar expondo meus problemas, as coisas minhas, até mesmo para pessoa de igreja ou para pastor de igreja, entendeu? Às vezes eu tenho isso comigo, não sei porquê. Mas aí veio ter umas dificuldades lá pra gente lá dentro de casa e o Mike veio falar o que estava acontecendo na onde da igreja que nós estávamos congregando. E eu não gostava dessa igreja, de ficar lá, eu queria sair de lá. E quando o Mike foi para pedir a bênção, essa pessoa, o pastor da igreja, falou tudo, não, mas eu fiz isso para você. Jogou na cara do que tinha feito para mim e para o Mike, entendeu? Então, assim, tem muitas pessoas assim, que ajudam, mas depois sai falando e mostrando do que fez, entendeu? Eu era grata porque ele fez, o Mike também era grato, mas eu acho que não precisaria dele mostrar o que ele tinha feito para mim e para o Mike, porque até mesmo porque a gente eu não estava querendo mais caminho externo. Então a gente não tinha que ficar preso nele porque ele fez isso. Amém. Irmãos, em todos os lugares que a gente entra, a gente tem que saber fechar a porta. Está ouvindo, irmãos? Você entrou honrado? Sai honrado. Olha, pastor, eu tô... Só acabar aqui. Ô, pastor, eu estou saindo da igreja, quero que o Senhor me abençoe. Claro que todo pastor vai querer saber por quê. Não vai existir um que não vai querer saber. Mas por que você está saindo? Posso ajudar alguma coisa? Ah, não, então eu estou saindo. Só quero ser abençoado. Então, irmão, você está abençoado no nome de Jesus. Sai honrado. Não sai falando mal. Não sai cuspindo onde você comeu. Não sai denegrindo a imagem da igreja, que você foi muito abençoado dentro dela. Saia debaixo da honra. Porque Deus só honra quem tem isso. Quem tem honra. E eu mais que
e assim, a gente saiu, igual você está falando, nós saímos bem com eles, sabe? E eles, porque nós saímos, eles ficaram mal com a gente, não queria, às vezes, nem cumprimentar direito, virou a cara pra gente. E veio agora, um tempo atrás, eles vieram na nossa casa, eu não estava no momento de procurar o Maicon. Entendeu? Então, assim, eles fizeram e ficaram mal com a gente, mas, assim, eu não tinha nada contra eles, nem nada, mas, assim, eles quis, né? Ah, vocês vão sair da igreja, mas nós fizemos isso e isso por você. Mas não estava bem lá na igreja. E aonde nós viemos ser abençoados, não é porque nós estamos congregando aqui, mas foi nessa igreja a qual nós estamos. Deus vai plantar cada um onde Ele quer plantar, irmãos. E é onde você vai dar fruto. Amém, irmãos? Agora tem gente que é tão ruim, que ele não dá fruto em lugar nenhum. Ele quer destruir quem dá. Ele está aqui. E outra coisa, se você errou aqui e saiu de qualquer jeito e não consertou, você vai para qualquer lugar, você vai dar trabalho, você nunca vai crescer espiritualmente até você voltar onde caiu e consertar. Está entendendo, irmãos? Eu glorifico a Deus, porque eu nunca tive problema com nenhum pastor que eu tive. Primeiro que eu tive, o pastor divino, já veio na nossa igreja pregar, eu gostava dele demais. Mas eu não era crente, né, irmão? Eu batizei debatendo com ele que eu acreditava na encarnação. E ele me batizou. Não vou falar que ele é doido, porque Deus permitiu. E eu fui batizado. Aí, sempre gostei dele. Depois, meu segundo pastor, Antônio Carlos, saí debaixo da bênção também. E o terceiro, pastor Sérgio. Então, irmãos, a gente tem que saber honrar pastor. Amém. Pode ser o pior que tem. Sai de parabéns. Pode ser até alguém que te tratou mal, mas vai lá e fala, olha, eu estou saindo e quero ser abençoado. Aí eu não, mando aquele cara mão ressecada. Quando a gente pede a bênção, eles não dão. Fala que não dá a bênção. A bênção não pertence ao pastor, pertence a Deus. Mas a gente pede. Amém, tem que pedir. Então a gente pede e fala que não aceita. Aí deixa Deus orar com o pastor, irmãos. Todo mundo que saiu da nossa igreja até hoje foi abençoado. E o pastor ainda faz oração. Se você não frutificou aqui, você frutifique lá. Entendeu? Amém. Então, irmãos, a bênção é de Deus. Marcos quer falar, pastor. Assim, é para não ficar o. Porque assim, porque quando veio acontecer isso que a Cristiane explicou aqui, porque foi o seguinte, irmão. Não é que nós demos trabalho no ministério, é bênção, gosto do pessoal e tudo, é porque eu aprendi que aonde a gente está e tudo que a gente está, a gente tem que querer fazer o melhor, ou se destacar, não querer ser mais que o irmão. E eu me tornei amigo do pastor. Né? E teve um irmão lá que ele chegou no ministério e ele começou a ter inveja, ciúme, porque eu era amigo do pastor. Aí certa vez ele chegou lá em casa e nós estávamos num propósito, ele chegou lá e falou que não adiantava a gente estar na igreja e o demônio dentro de casa, porque a minha esposa não estava se sentindo bem. E eu orando a Deus, Senhor, eu quero congregar junto com a minha esposa, eu quero estar junto com ela, nós temos que caminhar junto. Aí esse irmão, de todas as formas, ele quis tirar nós da igreja. Aí o que ele veio fazer? Fez picuinha, toda vez que eu tinha uma oportunidade, ele ia lá, mudava o semblante, ficava com indiretas. Aí eu decidi em sair. Aí eu cheguei perto do pastor do nada, falei, pastor, eu vou sair. Ele disse, mas por que você vai sair? Não, eu quero sair. O meu mal, porque eu sou novo convertido, não ter explicado dele a situação de tudo, o fato do início que acontecido, do que estava acontecendo. Aí eu peguei e saí. Aí criou isso, mas você vai sair por quê? Não, eu vou sair, tal, e o Senhor me abençoou, pedi uma bênção e saí. Então ficou esse ponto aí que veio de, mas você vai sair por quê? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas não foi porque vocês saíram de desobediência, não. Nós saímos porque teve esse, tipo assim, vamos dizer, uma inveja, ou então, porque hoje, infelizmente, se a gente está perto de uma pessoa, a outra fica com inveja, fica com ciúme, sempre todo mundo pode estar perto um do outro. Na verdade, Mike, o que acontece, gente? É difícil a vida de um pastor. É difícil porque o pastor ele é cercado de gente, mas muitas vezes não tem amigo. Eu estou falando que a gente não tem amigo aqui, entendeu, irmãos? Estou falando que muitas vezes as pessoas querem a presença de um pastor para falar, olha, eu estou perto do pastor e tudo. Mas muitas vezes no dia que o pastor precisa, o pastor nunca vai poder contar com aquela pessoa. Então acontece, o erro aí, mas foi exatamente o que você disse, o erro foi eu não ter falado. Por quê? Porque às vezes o pastor sai até mal visto numa situação dessa, porque ele nem sabe por quê. E fica tentando entender. Vocês estão entendendo, irmãos? Por quê? Então isso que eu falo para os irmãos. Você está tendo problema com alguém? O que a Bíblia diz para fazer? Primeiro você vai lá no seu pastor.
Está entendendo, irmãos? Ou então você vai chamar depois seu irmão em secreto, vai falar com ele. Se você se consertar, a Bíblia diz amém. Se não, vai de novo, leva uma testemunha. Se não, vai de novo, leva mais duas. Se não, leva diante da igreja. Está entendendo, irmãos? E nós não tivemos essa estrutura. É porque eu não sabia. E Deus também não vai levar isso em conta. Ele foi por ter isso e ele veio a mostrar. Ah, mas eu fiz isso e isso para você. É porque às vezes eles são inocentes, né? A gente não sabe. Tipo assim, não estou entendendo, irmão, não tem motivos dele tanto. De repente foi assim que ele pensou. Né? Eu não posso falar, mas eu digo isso, irmãos, porque a gente sabe bem como são essas coisas, entendeu? Agora, você está tendo problema com alguém, você não tem que sair da igreja, pastor, eu vou sair, mas ainda que fale, é porque eu estou tendo problema com fulano, não, irmãos. A Bíblia não fala que você tem que sair. A Bíblia fala que você tem que consertar. E que adianta você ir para outra igreja e continuar com a raiva daquele irmão lá, mágoa no coração, a raiz de amargura, ele não vai ser salvo. Amém, irmãos? Amém. Aí Jesus está falando que a nossa veste aqui, a gente vai ter veste branca, vamos andar com ele, porque seremos dignos disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos... O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? O Senhor virá entre as nuvens. Todo olho o verá. E ele fala, olha, não envergonheis das minhas palavras. Porque aquele que não se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu também não me envergonharei dele diante do meu Pai. O que ele está dizendo? Confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que diz as igrejas. Pastor, tem um tempo aqui, nessa igreja de Sávio tinha 3 grupos, que eram os que estavam mortos, estavam morrendo, e os que não contaminaram. Não contaminaram? É. Não, existem os mortos, os que ainda tinham jeito, que eram os remanescentes que ainda não tinham morrido, ou seja, mas se ficasse perto dos que estavam mortos, iam morrer. Então cuidado com quem que você anda. Aleluia. Não anda com gente carnal, anda com quem é espiritual. Senão você vai morrer. Aleluia. E exatamente aqueles que não se contaminaram de forma alguma. Exatamente. Amém, irmãos? Olha, eu quero terminar aqui esse estudo nessa manhã, irmãos, mas eu quero pedir aos irmãos, aplica isso. Glória a Deus. Você ficou sabendo de alguma coisa? Chega para quem pode te dar a informação correta. Amém, irmãos? Isso faz a igreja morrer. Não tire conclusão antes de ter certeza das coisas. Amém, irmãos? Porque talvez você pode cair naquela questão que Jesus falou para a gente não julgar. Senão nós vamos ser julgados na mesma medida em que julgarmos. Então, irmãos, vamos analisar a nossa vida. Vamos falar com Deus. Deus, eu não posso morrer, eu não quero morrer. Aleluia. Tudo que você ficar sabendo, irmão, você sabe que é pecado na igreja, por que você é coberto? Não é para você falar para esse irmão aí que está do seu lado, não. Está entendendo, irmãos? Talvez esse irmão aí não tenha condição de ouvir o que você vai falar. Chegue para o pastor da igreja. A Bíblia diz, levais as vossas necessidades aos santos. Chega e fala, coloca diante do Senhor, ora e vamos consertar a nossa vida. Amém. Eu posso dar um testemunho? Pequeno, acabou a hora. Fala. Então, irmãos, é porque eu trabalhava em um emprego que eu pedi a Deus há 1 ano atrás, 1 ano e 3 meses. E eu coloquei a condição de Deus para Deus, porque eu tenho 3 filhos, eu tinha que deixar eles na escola e era longe do lugar, e todo lugar que a gente começava a trabalhar tinha que pegar 7 ou 8 horas. Então eu não podia, eu falei, Deus, abre um sorte para mim, comece 10, que dê para mim ir para a igreja também, que eu não quero ficar sem ir na tua casa. Só que é muito difícil, então Deus abriu uma porta de 10 às 10, 12 por 36. Uma semana eu estava toda na igreja, outra semana eu não estava na igreja. Mas eu pedi a força a Deus para que essa semana que eu não estivesse na igreja, eu não viesse negar fé. E passei assim 1 ano e 3 meses dessa maneira. Mas em novembro, né, do ano passado, a gente comprou uma Kombi. E nós ficamos felizes, nós vamos poder levar os irmãos onde for, eu vou poder trabalhar por conta própria, né? Isso é de Deus. Né? Colocamos isso e falou, e vai tentar, não, você vai trabalhar, amor, com isso. Eu trabalhei com isso e continuei no outro. Aí, tirei férias em janeiro. Fiquei
pedindo a Deus para abrir meus olhos o que era para eu fazer. Era ficar na Kombi ou era para trabalhar lá no outro do mesmo jeito que eu estava? Porque Deus me honrou ali naquele lugar. Então, eu li a palavra dele em todos os dias que eu estava ali. Para glória e honra do nome de Deus. Glória a Deus. E eu orei uma sexta-feira de manhã, que eu estava lá no Coisa de Deus, me mostra qual que é para mim, porque eu voltar a trabalhar, já tinha acabado as minhas férias. Eu cheguei da Kombi, tinha feito as entregas, e o Wagner tá assim, você não vai trabalhar lá no outro hoje não. Eu falei, mas amor, eu começo hoje, não, você não vai não. Aí eu lembrei da oração que eu fiz. O Wagner não sabia, eu falei, então é Deus que endureceu o coração do Wagner para eu não ir pro outro. Liguei pro meu trabalho falando, não vou mais. Não dá para mim trabalhar. O Wagner não queria nem que eu cumprisse o aviso. Aí eu falei, mas por hora eu não fui. E continuei pedindo a direção de Deus. Falei, Deus, o que está querendo fazer? Eu lembrei que tinha que descontar o aviso. Eu falei, eu estou pedindo conta, eles vão descontar o meu salário, não vou receber nada, e aí? Aí também deixando eles na mão, eu falei, gente, me serviu muito, né, aquele trabalho. Foi Deus que abriu minha porta, essa porta para mim. E eu cumpri. O aviso não cumpri ele todo, mas eu cumpri até o dia 27. Era para me cobrir até o dia 9. Só que não dava mais, irmão. Quando chega a hora de Deus, eu creio que é Deus mesmo, que não tem que você não vê mais como você romper mais. Não dava. Eu falei, eu vou trabalhar até o dia 27. Expus lá para a empresa, falei, arruma uma pessoa para minha mulher, que eu não posso mais. E o Wagner vai e pede a Kombi. Falei, agora, meu Deus, fiquei sem rosto, fiquei sem a Kombi. Mas Deus já tinha preparado um outro lugar para mim, irmão. Primeiro, eu já estou trabalhando de 7 às 4 horas da tarde, 2 ruas abaixo da minha casa. Agora eu vou sair do Santana. Como ela saiu de lá e ela tinha que arrumar outra pessoa para trabalhar onde ela trabalhava lá de atendente lá na Unimed, e como ela saiu, eu creio que Deus já tinha aberto outra porta para ela em outro emprego, aí a esposa do Vaz está trabalhando no lugar da Não, interessante que ela que me colocou lá para mim, e agora eu coloquei ela lá. Amém, irmãos? Olha aqui, deixa eu falar. Eu quero pedir só os líderes aí para esperar. A gente precisa ter uma palavra aí com os irmãos, tá? Diácono, diaconisa, presbítero. Wilson, Bruno, Jean. Posso falar? Cleri. Olha, peraí. Jean Cleri.